útil. Então, eu só queria começar a sessão desta tarde, lembrando que este ano de 2004, nós estamos fazendo 2 aniversários importantes da internet, né? Estamos fazendo 35 anos da primeira transmissão entre computadores do projeto ARPANET, né, que foi, acho que é 28 de outubro, ou algo assim, de 69, e estamos fazendo 30 anos do protocolo TCP/IP. Então, nada mais adequado do que nós estarmos inaugurando aqui o nosso programa de desenvolvimento da internet no estado de São Paulo, neste ano em que há tanta coisa a comemorar, né? Então, a sessão da tarde agora vai ser assim: o professor Julio Ibarra, da Universidade Internacional da Flórida, vai fazer a apresentação dele. Depois, me parece que o professor Wilson, cadê o... aqui. Depois, o professor Wilson Ruggiero, do Laboratório de Arquitetura e Rede de Computadores da Escola Politécnica da USP e coordenador do projeto de aprendizado eletrônico do TIDIA, vai fazer a sua apresentação. Depois, o professor Henry Simon, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, vai falar sobre o projeto da incubadora virtual. E, finalmente, o professor Hugo Franhito, do Instituto de Física, do Laboratório de Fotônica do Instituto de Física da Unicamp, vai falar sobre o projeto Quiatera. Depois disso, vamos ter o coffee break e depois as sessões técnicas. Então, por favor, Julio. Eu apresentei o Julio Ibarra como simplesmente o Julio da Flórida, da Universidade Internacional da Flórida, né? Mas ele não é simplesmente isso. O Julio é o investigador principal do projeto AMPASSE, que é o projeto que atualmente nos dá acesso à rede acadêmica mundial, através de uma colaboração entre a FAU e as universidades aqui do estado de São Paulo. E ele também é o investigador principal do novo projeto que vai substituir o nosso link com os Estados Unidos e, portanto, com o resto do mundo, a partir deste mês, que é o projeto da rede acadêmica do hemisfério ocidental, sobre o qual ele também vai falar. Ok? Então, welcome, Julio. Thank you. Boa tarde. Thank you very much. Muito obrigado, Luiz Lopes, por essa apresentação e por ter me convidado para falar aqui hoje no workshop da TIDIA. É um grande prazer e um privilégio poder estar com vocês e ter essa oportunidade de poder conversar com vocês sobre o trabalho que estamos realizando junto com os nossos colegas aqui de São Paulo e contar para vocês o trabalho que estamos realizando agora, o que nós estamos tentando desenvolver e o que vai nos levar ao novo nível de pesquisa na área de tecnologia. A minha apresentação de hoje... Deixa eu tentar entender isso aqui. A minha apresentação de hoje vai se concentrar principalmente no trabalho realizado em Miami por nós. A universidade para a qual eu trabalho é a Florida International University. Eu vou explicar para vocês o que é essa universidade FIU, o que ela faz e qual é o trabalho que realizamos na comunidade internacional, principalmente na área de tecnologias avançadas. Eu vou descrever para vocês um projeto que nós estamos realizando no último ano, chamado AMPATH, America Path, e isso se desmembrou, se desenvolveu e acabou contando com várias colaborações importantes, principalmente com o estado de São Paulo e com as universidades brasileiras. Gostaria de falar também sobre um outro projeto, um projeto novo,
que foi proposto neste último verão e ele está praticamente sendo finalizado. Nós vamos fazer um acordo com a Fundação Nacional de Pesquisa Americana, que se chama REN, e vou falar também sobre os projetos e a cooperação que estamos realizando com o Estado de São Paulo e com universidades aqui no Brasil e que usa essa tecnologia de redes avançadas. Eu vou começar falando um pouco sobre o lugar onde eu trabalho, que é chamado CIARA, Centro para Pesquisas Aumentadas na área de internet. A CIARA fica localizada na FU, que é uma universidade internacional de pesquisa extensiva, pública e urbana. Essa universidade oferece 182 programas na área de PhDs, mestrados e graduação. É uma das maiores universidades da Flórida em termos de número de matrículas. No momento nós temos 34 mil alunos matriculados. Nós temos um corpo docente com 1.100 professores em tempo integral e 95 mil ex-alunos. E ele está classificado como dentre os 25 principais faculdades e universidades nos Estados Unidos. Nós temos vários alunos que participam dessa universidade, Florida International University, e a comunidade hispânica americana representa o maior número de alunos. Então, é a maior universidade com minorias nos Estados Unidos. Então, é interessante nós temos uma comunidade tão diversa de alunos para podermos trabalhar com eles. Não são apenas alunos hispânicos, mas alunos negros, asiáticos, temos um mix muito grande de alunos internacionais. Com isso, nós pudemos realizar um trabalho muito interessante, baseado na demografia existente na cidade de Miami. Nós nos aproveitamos dessa situação no CIARA. Na CIARA foi criado alguns anos atrás para ajudar na realização científicas, não só na universidade, mas também junto às comunidades com as quais trabalhamos. Uma das metas para a CIARA é aumentar o número de pesquisadores através do uso da tecnologia. E nós daríamos bolsas para alunos de graduação e pós-graduação, e uma das abordagens que nós utilizamos era fazer com que os alunos de graduação e pós-graduação tivessem uma vivência de culturas diferentes, seja através da participação de projetos que os levava para próximo dessas comunidades diferentes, ou então compartilhando, tendo contato com essas comunidades através da tecnologia, como tecnologias de conferências de vídeo avançadas. Nós oferecemos também cursos de liderança, eu vou explicar isso depois, e também nós aproveitamos essa diversidade cultural, essa oportunidade existente por o fato de nós estarmos em Miami, e trabalharmos também com comunidades como aqui em São Paulo, as universidades aqui do estado. Com isso, nós tínhamos uma situação com uma diversidade cultural, muitas oportunidades de aprendizado e conhecimentos diferentes. E também tínhamos atividades de pesquisas interdisciplinares que serviram de mediadoras para o desenvolvimento de tecnologias avançadas na área de informação e comunicação. E trabalhando com as universidades aqui de São Paulo, eu trabalhei muito de perto no desenvolvimento de programas, e agora estamos num ponto onde nós vamos poder lançar programas muito interessantes para utilizarmos essa tecnologia em desenvolvimento para estimularmos novas criações desse tipo de programa. Eu gostaria de começar do começo. Como é que tudo isso começou? Tudo isso foi baseado nas oportunidades de juntar tecnologias que pudessem ser utilizadas para aumentar a experiência da pesquisa na área de educação nas comunidades. E isso aconteceu, vamos pensar, em março de 2000 nós tivemos um projeto chamado AMPAS. E para mim foi um projeto de primeira geração de conexão de alto desempenho. Contava com a participação de vários parceiros do setor, como o Global Crossing, a Cisco, a Lucent e a Juniper, que nos proporcionaram os recursos para criarmos uma rede de Miami até, incluindo toda a América Latina, em várias universidades da América Latina, e também redes de pesquisa nos Estados Unidos,
e outras redes de pesquisas existentes, incluindo Europa, Canadá e o Ásia-Pacífico. Foi assim que tudo começou. E nós trabalhamos também com uma conexão com São Paulo, que ainda funciona hoje. Nós estávamos também conectados com países que tinham universidades de pesquisas no Chile, na Argentina, no Brasil, na Venezuela, no Panamá. Essas universidades, elas se beneficiaram muito do envolvimento de todas as atividades em rede. O projeto, mais tarde, se transformou num projeto da Fundação Nacional para a Ciência nos Estados Unidos, National Science Foundation, e recebemos apoio para que esse projeto continuasse e tivesse uma maior parte de intercâmbio cultural entre os Estados Unidos e os países da América Latina. Foi assim que nós realmente começamos, realizando um trabalho que eu vou descrever para vocês daqui a pouco. Nenhum desses trabalhos poderia ter sido possível sem a criação de parcerias, não apenas na indústria, mas também com membros da comunidade acadêmica. Vocês vão ver aqui os logos de muitas universidades diferentes, organizações de pesquisa em todas as Américas. Existem aqui muito suporte vindo do Brasil e outros locais da América do Sul. Um componente muito importante das redes foi a conexão de instrumentos remotos. Esses instrumentos são muito caros, então eles devem ser compartilhados pelos pesquisadores. E o que permitiu que esses instrumentos pudessem ser controlados e manipulados através da rede e também a facilitação da coleta de dados a partir de uma central de dados. Então, alguns dos instrumentos que estavam conectados com a rede, então são, por exemplo, no Chile, nós temos um observatório óptico do Gemini South. Temos também no Chile a antena de Arecibo, que fica em Porto Rico. Outros instrumentos estão localizados na Argentina, no Observatório Pierre Roger, e novas antenas de rádio na Chile, que estão localizadas na Alma, no deserto de Atacama. E quando elas estiverem em funcionamento completo, elas vão gerar 500 megabits por segundo de dados, passando pela rede, dados que poderão ser coletados e analisados. São instrumentos extremamente importantes, localizados aqui na América do Sul e na área do Caribe. Em consequência desse trabalho, nós conseguimos criar novas colaborações com comunidades muito interessantes, principalmente na área de física. O Centro de Pesquisa de Física de Alta Energia é um dos centros mais importantes que nós conhecemos. Eles têm tecnologias muito avançadas e agressivas na sua área de pesquisa. Com isso, nós conseguimos estabelecer cooperação com várias universidades nos Estados Unidos, a Caltech, a Universidade da Flórida, a Florida State University, e também com a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E com isso montamos um projeto. Esse projeto integrava a pesquisa, a área educacional e pensava num grande alcance. Os métodos usados na pesquisa, eles seriam utilizados também na sala de aula, para que os alunos pudessem aprender matemática e física realizando experiências ao invés de só ficar sentado ouvindo aulas, em uma atitude mais passiva de aprendizado. Então, parte do resultado desse projeto, que foi CHEPREO, que era o Centro de High Energy Physics Research and Education Outreach, para mostrar que física e matemática podem ser ensinadas de uma maneira ativa, para que os alunos pudessem aprender mais. Eu pensei que eu tinha desligado meu celular, desculpe. Para que os alunos pudessem aprender de uma maneira mais progressiva através do uso da tecnologia. É um projeto que foi financiado pela Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos. É um projeto de 5 anos e ele se conecta com a experiência do CMS,
É um projeto do qual o Brasil faz parte com mais outros 7 países da América do Sul. Então, aqui a pesquisa é super nova, uma pesquisa nova, e esses instrumentos eles vão ser colocados online em 2006. A partir daí teremos muitos dados gerados por esses aceleradores de partículas, e os pesquisadores e investigadores terão que analisar os dados. Como vocês podem ver, esse aqui é um dos instrumentos. É um solenoide compacto, e você pode ver o tamanho dele comparado com a pessoa que está ali de pé. Parece que esse é um equipamento pequeno. Existe um outro acelerador de partículas chamado Atlas, mas mesmo assim ele é muito grande. Como parte desse projeto, nós conseguimos fazer parte das atividades do CNS e criamos um novo centro de aprendizado de física na FIU, em Miami. E parte desse centro de aprendizagem, o objetivo é atrair pesquisadores na área de física para aprender esses novos métodos de ensino de física e matemática e usar essas tecnologias como tecnologias de redes de alto desempenho. O trabalho vai acontecer também aqui junto à Universidade de São Paulo e outras universidades aqui no Brasil. Todas elas fazem parte integrante dessas atividades, e alunos de graduação e pós-graduação, eles poderão vir ao Brasil, assim como os estudantes brasileiros e os professores brasileiros poderão ir aos Estados Unidos. Então haverá um intercâmbio cultural entre os cientistas e alunos para que todos possam aprender novos métodos e trabalhar com seus colegas de diferentes países. Bom, parte das atividades é realizar uma nova conexão de rede entre Miami e São Paulo. Nós chamamos esse de link CEPREO. E nós trabalhamos proximamente com o Luiz Lopes e sua equipe, e, em colaboração, tentando montar uma solução para que isso se torne um sistema muito eficiente. No momento estamos passando por um processo de criação de uma conexão de 2.5 gigabytes. E nessa conexão nós vamos ter um STL4, que é uma comunicação de dados de 622 megabits por segundo para dar suporte a essa atividade, para você aprender física. Você pode ver ali naquela linha cor de laranja, que esse é o novo link. Ele começa e termina, de Miami a São Paulo. E existem também outras redes que vocês veem nessa imagem, que, por exemplo, em verde, vocês podem ver uma nova rede regional na América Latina, que eu acho que vocês ouviram falar, que se chama Red Clara. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa rede, porque eu acho que outras pessoas vão explicar melhor essa outra rede. Mas para que vocês fiquem sabendo, é uma rede importante aqui na região, que vai atender a comunidade de pesquisas e a comunidade educacional. Na América do Norte, vocês podem ver que existem duas redes. Em roxo, vocês têm a rede de Abilene, que é uma rede que já está em utilização há muitos anos, e existe uma nova instalação. Não é bem uma rede, eu vou chamar de instalação, porque não é para ser uma rede, na verdade é uma instalação que interconecta as redes. E eu vou explicar essa instalação mais tarde. Como vocês podem ver, existem conexões internacionais muito importantes que foram criadas na América do Norte. Tem uma nova conexão entre São Paulo e Madrid também, e que estabelece mais conectividade interregional no hemisfério oriental. É isso que nós queríamos obter mais dessas conexões. Nós queríamos desenvolver esses diferentes pontos para tocarmos informações no hemisfério ocidental, para nós trocarmos ideias e estabelecermos um tráfico de ideias. Voltando ao programa CEPREO, parte do objetivo desse programa é desenvolver uma comunidade cooperativa de aprendizado. As pesquisas não têm sido tão eficientes, não são tão eficientes, a gente não faz parte da comunidade de aprendizado.
E se nós não tentarmos entender como é que o aprendizado pode acontecer com o uso da tecnologia, a parte desse projeto é integrar a pesquisa com atividades de aprendizado e métodos de maior alcance. Nós vamos, então, envolver aqui vários grupos, desde colegial, de nível médio, até um pouco antes, para aprender através desses novos métodos. E nós temos uma abordagem muito clara de como isso foi feito nos Estados Unidos. Nós pretendemos criar oportunidades de pesquisas e intercâmbio de professores. Por exemplo, professores do nível médio aqui no Brasil poderão ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos e vice-versa. Os professores de Miami ou de outras comunidades poderão vir até o Brasil e trocar ideias sobre como é que o ensino é realizado naquele nível escolar. Então, o colegial vai ser um elemento muito interessante de teste. Nós vamos tentar montar workshops em algumas escolas, nós vamos ter um workshop no verão para professores de nível médio. Eles vão passar a maior parte do verão participando desses workshops, aprendendo novos métodos de ensino. Nós estamos ansiosos para ter a mesma coisa acontecendo aqui em São Paulo. Na verdade, um dos professores aqui de São Paulo, ele foi até Miami e ele vai participar desse workshop. Nós temos também que criar estagiários para que as pessoas possam aprender sobre tecnologias de rede e a parte operacional da tecnologia, que é muito importante para gerenciar esses sistemas muito complexos de rede. Existem também bolsas para educação científica. Nós temos escolas que se servirão como teste. Nós vamos tentar instalar programas para apresentar a tecnologia tanto para os alunos quanto para os professores e recursos via web para a disseminação da ideia, assim como o uso de novas ferramentas para nós podermos trabalhar com os nossos recursos, como os clusters e as grades, os clusters que compõem os grids. A nova atividade que o professor Lopes já mencionou anteriormente, essa nova atividade, nós apresentamos uma proposta e estamos ainda trabalhando com a Fundação Nacional da Ciência, tentando conseguir uma notificação oficial, para tornar isso mais oficial, para que esse programa continue, ter certeza de que ele vai continuar, e ele será a proposta escolhida para oferecer a solução para o hemisfério ocidental. Esse programa foi feito em resposta a uma solicitação feita pelo Programa de Conexões de Rede de Pesquisa Internacional. E a equipe americana, com a qual nós colaboramos e trabalhamos com eles, fica na SIU e CENIC. Sexta-feira, então, Silvestre da CENIC, eles vêm aqui explicar o que é a CENIC. CENIC é uma organização da Califórnia, e a Califórnia também participa intensamente com essa rede de pesquisa já há vários anos, e eles estão se conectando com o México e também nessa rede Abilene. Eles são um ótimo parceiro, porque eles desenvolveram uma solução para a costa oeste e para a costa leste dos Estados Unidos. E é por isso que a proposta foi uma proposta muito forte. Nós tínhamos uma solução mais integrada, mais holística para o projeto. Mas um importante componente dessa proposta foram os colaboradores regionais, locais, como a Organização Clara, Internet 2, membros da Clara, como Reúna do Chile, nós tínhamos a NSP de São Paulo, CODI do México, RNP do Brasil, Canari do Canadá, Starlight, que é um hub internacional localizado em Chicago, o Pacific Wave da Universidade de Washington, e tínhamos também uma organização muito importante do Sudeste Americano que se chama Associação de Pesquisa da Universidade de Sudoeste, chamada SURA, e a Florida Lambda, que é uma nova instalação que foi criada na Flórida. A SU é membro da SLS, que é uma infraestrutura de fibra ótica que vai conectar a Flórida com o Lambda Rail.
O programa é muito competitivo e nós temos uma proposta muito forte. Aqui vocês veem um mapa da topologia de rede que foi proposta para o hemisfério ocidental. Essa é a solução que nós imaginamos. Como vocês podem ver, aqui vocês veem em laranja, essa conexão que vocês viram antes, ela continua lá. E parte da proposta é aumentar essa rede laranja, aumentar a capacidade para formar um anel. Então a ideia é criar um anel de 2,5 gigabits circulando a América do Sul, passando por São Paulo e Santiago e Tijuana, no México. E a partir daí ele se conecta com a América do Norte. Eu gostaria também de dar um pouco de detalhes sobre as conexões com a América do Norte. Como vocês podem ver na costa leste, nós temos uma conexão que vai de Miami até Nova York, chamada de Atlantic Wave. É uma nova conexão que faz parte da proposta e vai criar um equilíbrio entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, porque na costa oeste existe um serviço chamado a onda do Pacífico, do Pacific Wave, que é uma maneira de passar tráfego das redes internacionais e, além disso, são redes que se conectam com Washington e Los Angeles, otimizando a troca de tráfego, a passagem de tráfego entre esses dois pontos. E depois ela segue a costa leste, vai para o Canadá, Chicago, incluindo todos os pontos internacionais dos Estados Unidos, Nova York, Chicago, Miami, Seattle e Los Angeles. Então, em todos esses pontos vai haver pontos de troca, pontos de conexão, para que o tráfego possa passar por todas essas redes e ser trocado com redes de outros países ou dentro dos Estados Unidos. É um modelo novo que estamos tentando desenvolver e ele faz parte dessa solução total para o hemisfério norte. Uma das coisas que esse modelo tenta fazer é possibilitar mais capacidade para o e-science. Então, nós temos muitas aplicações na área de física, astronomia, bioinformática, geociências. Tudo isso vai poder ser interconectado através desses diferentes pontos. Então, por exemplo, se um cientista aqui no Brasil quiser trocar ideias com um cientista no Canadá, ele pode fazer isso de uma maneira muito fácil através dessa rede, sem ter que passar por um roteamento complicado, sem ter que passar por redes ou qualquer coisa que complique o processo. A ideia é criar uma solução geral para o hemisfério. Criar o hemisfério para que possa conectar, então, também com a Ásia-Pacífico. Existem também outros projetos para que com isso possamos obter melhor economia de escala. Outros projetos, como o SAPRIO, ele pode alavancar os recursos para que não haja repetição de esforços. Parte das metas desses projetos é montar comunidades. Criar comunidades a partir dessas infraestruturas de rede. Primeiro, nós temos que criar a infraestrutura de rede, que é o que nós estamos fazendo agora. Já fizemos isso há 4 anos atrás com o projeto AMPAC e oferecemos melhor conectividade para as regiões. E agora, com o aumento de largura de banda exigido pelas próprios aplicativos, como os clusters, agora no Brasil, por exemplo, existem mais clusters que necessitam de maior largura de banda. Muitos dos projetos de pesquisa não têm largura de banda suficiente. E assim nós vamos oferecer mais recursos necessários para que esses projetos possam continuar. Parte da solução é montar comunidades através do uso eficaz da tecnologia. E estamos tentando
fazer com que isso seja avançado e promover o aprendizado e o desenvolvimento do ensino, envolvendo mais pessoas para que cada vez mais pessoas sejam expostas a essa tecnologia, para que eles possam saber como aplicar e apresentar melhor essas matérias com a tecnologia. E também contar com a participação de grupos subrepresentados. Então, queremos que cada vez mais grupos participem dessa tecnologia, para podermos ter ensino remoto, por exemplo, ensino à distância, e ter métodos de aprendizado colaborativos através do uso da tecnologia. Parte da solução também é melhorar a infraestrutura para pesquisa e educação. Existem várias maneiras novas de se realizar pesquisa. E através do uso da tecnologia surgirão novos paradigmas. O processo todo, através do uso da tecnologia, continua a inovar. Para tentarmos entender melhor como nós descobrimos coisas novas, como é que nós compartilhamos conhecimento para que o maior número de comunidades possível se beneficie do processo. O resultado também é disseminar essas ideias amplamente para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico. Nós teremos mais hubs para o uso de recursos mais inteligentes, os colaboratórios. Então, por exemplo, como uma área de astronomia, e vamos usar também essa tecnologia para criar grids, que grids vão criar maneiras das pessoas se comunicarem entre si, se colaborarem através da prática, através da pesquisa que está sendo realizada. Então, o que nós imaginamos é que através dos ambientes criados pela tecnologia, como colaboratórios, ou esses graus de conhecimento, a pesquisa, a educação e a research vão ser mais bem integrados para que o maior número de comunidades possa participar da criação de conhecimento e da compartilhamento de conhecimento. The first-year plan for the REN network. The REN project is a 5-year plan. The map that you saw earlier with the ring, the orange ring around South America, is the 5-year plan. First year will involve increasing the bandwidth capacity from Miami to Sao Paulo to 1.2 gigabits. That will double the capacity that the CHEPRIO project provides, so that now more communities can be served by the increase in bandwidth. Dark fiber will also be established between San Diego and Tijuana, so that we can establish a 1 gig connection there that will tie into the Red Clara network. So there will be a way of transiting traffic along the East Coast and also the West Coast for connectivity from south to north as well as from north to south. And as I mentioned earlier, this is still pending final approval from the National Science Foundation, so I'm sharing with you what is in the proposal for this project. Now, I also mentioned earlier the Atlantic Wave. The Atlantic Wave is a derivative of the REN proposal, and it addresses a very specific need along the Atlantic rim of the Americas. And as you can see from the orange line, we have the dotted orange line is what represents the Atlantic wave that we're proposing. And as you can see, it goes from New York all the way down to Miami and down to Sao Paulo. And what this will allow is to enable more of the international networks and networks within the different communities to exchange traffic more effectively. So today, a lot of traffic is done through a lot of traffic exchange is done through specific networks, whose role is only to move traffic from one network to another. The Atlantic Wave concept, along with what's been done with the Pacific Wave, is to reduce the complexity of these networks, such that you don't have a network in the middle whose sole job is to just move traffic from one network to another. Instead, what you have in the middle is low-cost, high-speed switching components or optical components that allow
these research networks to exchange traffic directly between themselves. And that's what we're proposing to do in this solution, and to interconnect exchange points in New York, Washington, D.C., Atlanta, Miami, and Sao Paulo. And we believe that what's been done already in places like Starlight and also in Netherlight, which is in Amsterdam, have been a very good proof of concept that this does not have to happen just at one point, that it can happen virtually across multiple locations to create what's called a virtual peering fabric that can be done at layers 1, 2, and 3. Now, this may be a little bit too network talk, but it's something that is part of the collaboration that we're doing with Sao Paulo, and I thought it was very important to inform you of this because it's a very strong collaboration to enable the universities of Sao Paulo to participate in a much broader and larger community in the research networking activities that are going on at this time. So Sao Paulo is playing a very, very key role here in the development of these advanced research networks. And one of the proof of concepts that we're going to be demonstrating is participating in this year's supercomputing conference. Now, this is a very busy map, and it's a map that shows you what the high energy physics community is doing in interconnecting a number of research facilities in California, in Florida, in Pittsburgh, and Japan, Korea are also participating. And as you can see, Brazil is going to be participating. We also have the Department of Energy Network, ESNet, as part of this. And these are all clusters of computers that are distributed throughout these countries that are going to be participating in a bandwidth challenge test, if you will. So we have been working very, very diligently over the last couple of weeks. I'm sure Professor Lopez has lost a lot of sleep these past nights in making sure everything is working, along with his engineers. But we're getting very, very close. And part of what I'm here for, in support of Professor Lopez's efforts, is to establish a 2.5 gig circuit from Sao Paulo to Miami, which is then going to connect to the supercomputing conference in Pittsburgh, which starts next week. So we're in the process right now of getting all of this in place, and this will be unprecedented. It'll be the first time that we have this much traffic flowing between our continents, between North America and South America in the Western Hemisphere. And this just gives you a network diagram of what we're doing. As you can see down here in Sao Paulo, you have Sergio Novaez's cluster of servers that are connected to a switch here that will then connect to a 2.5 gig circuit that's provided by Land Nautilus as part of this project to Miami. And then from Miami, we will connect to Internet 2's Abilene network, which will then take us to the supercomputing facility in Pittsburgh. And we're in the process of establishing multiple gigabit Ethernet streams across this connection so that these servers can work at full capacity and exchange data with other servers that are part of this collaboration, which you saw in the earlier diagram. So it should be very exciting to see this happen, and it'll be a very good demonstration of the technology that we have in place between Miami and Sao Paulo. I thank you very much, and once again, I'm very pleased to be here and to be able to share this with you today. Thank you.